Bom, a morte de uma mulher depois de tomar cápsulas com compostos que, se a gente olha para essas cápsulas e para o que tem nessas cápsulas, a gente acha que foi até receita de avó, carqueja, cavalinha, chá verde, enfim, a morte dela causou um grande impacto e acendeu um alerta. Sobre isso, eu quero conversar com o doutor André Augusto Pinto, que é cirurgião bariátrico e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, muito obrigada por receber a gente para esse bate-papo. Eu queria entender um pouquinho ervas que são consideradas naturais, mas que têm um efeito tóxico sobre o fígado, sobre o nosso organismo. Como é que é isso? Primeiro, obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí o seu público da melhor maneira possível. O fígado é um órgão excretor, então ele excreta substâncias que são produzidas pelo organismo e os medicamentos também. O que está acontecendo é que as pessoas acham que esses chás, que são 50 chás, 30 chás, que eles, por serem naturais, eles não têm efeito colateral. Todos esses chás, é claro que vai depender de paciente para paciente e também da sua formulação e da sua concentração, podem ser hepatotóxicas. Existem alguns trabalhos da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que cuida das doenças do fígado, que mostram que algumas ervas, que alguns chás específicos são muito hepatotóxicos, mais do que outros, e podem levar a graus de insuficiência hepática, hepatite fulminante e até a morte. São casos raros, não é o que normalmente acontece, mas nós temos que tomar cuidado. No caso dela, foi uma hepatite fulminante, ela tentou fazer um transplante, foi mal sucedido e veio a óbito. É normal esse tipo de coisa acontecer, de começar a tomar um medicamento e de repente você perceber que pode morrer? Quais são os sinais que o corpo dá de que aquele medicamento não está fazendo bem? Não é normal, isso é muito raro de acontecer. A maioria dos medicamentos e a maioria das drogas, das substâncias, são excretadas pelo fígado. O álcool, por exemplo, alguns medicamentos que nós tomamos, principalmente para algumas doenças de pele, são todos excretados pelo fígado. E dependendo da pessoa, esse fígado pode ficar sofrido. A dose que você ingere é muito alta, então o fígado trabalha muito e ele entra numa insuficiência, que pode ser aguda, que é uma insuficiência hepática aguda, que foi o que aconteceu com ela, ou uma insuficiência hepática crônica, aqueles pacientes que ingerem bebida alcoólica cronicamente, o fígado trabalha muito intensamente por longos períodos e ele vai entrando no grau de insuficiência hepática, que é a cirrose hepática. Nesse caso, foi por causa de medicamentos. As ervas não são os únicos medicamentos. Nós temos pegado muitos casos de insuficiência hepática fulminante por jovens que usam medicamentos anabolizantes ou esses medicamentos para academia que estimulam, que são estimulantes, que são concentrações altas de proteínas. Todos esses suplementos, entre aspas, são excretados pelo fígado, a população está tomando em excesso, e esse excesso é que causa a insuficiência hepática. A insuficiência hepática fulminante é muito rara, é grave e causa óbito em 80% dos casos. Então, essa insuficiência hepática grave dessa paciente, ela tinha 80% de chance de ter óbito, que foi o que aconteceu. Agora, a gente está falando de um medicamento, assim como tantos outros que o senhor falou, anabolizantes, enfim, que vendem em prateleiras de lojas de suplemento, às vezes até na farmácia você pode encontrar, e o paciente pode comprar de forma até nem a saber, né? Às vezes nem sabe que está causando tantos malefícios ao corpo. Qual é o primeiro caminho a seguir quando se quer perder peso, adquirir mais emagrecimento, adquirir uma boa forma? É primeiro procurar um médico, antes de tudo, né, doutor? Antes de tomar qualquer coisa, procura um médico. Isso, procurar um médico. O médico especialista que trata da obesidade é um endocrinologista, mas você pode tratar a obesidade das crianças com o próprio pediatra, ou você pode também passar com um nutrólogo, que é um médico especialista em nutrição. Você pode passar também, fazer um acompanhamento com o nutricionista. Não existe fórmula mágica para emagrecer,
Nós ganhamos peso porque nós ingerimos mais caloria do que gastamos. E isso é acumulado na forma de gordura no nosso organismo. O que nós temos que fazer para emagrecer? A primeira vista: dieta com baixa caloria, atividade física, diminuir, aumentar muito o nosso gasto calórico e diminuir a nossa ingesta calórica. Medicamentos, outras fórmulas, são para casos específicos e com orientação médica. Então, se você fizer uma dieta balanceada, tiver uma vida nutricional adequada, uma atividade física adequada, você não vai precisar tomar nenhuma medicação para emagrecer. Agora tem e se for coisa, tomar, né? se for tomar, só tome com orientação médica. Só tome com orientação médica. Porque tem aquela coisa, né, doutor? A fórmula para emagrecer, o senhor já falou, é amplamente divulgada: exercícios físicos, reeducação alimentar, dar um chega para lá no sedentarismo, é difícil seguir. Então, muitas vezes é muito mais fácil entrar numa farmácia, achar um potinho milagroso, entre aspas, e correr atrás. Agora, obesidade, quando é que eu sei, quando se sabe, qual é o conceito geral da área médica de que uma pessoa está ou não obesa? Vamos falar um pouquinho da obesidade. Obesidade, a gente está falando muito do Covid, mas a obesidade é a maior pandemia do mundo. Existem muito mais pacientes obesos do que desnutridos no mundo hoje. Hoje, quase 60% da população brasileira está acima do peso. E quase 20% da população brasileira já tem algum grau de obesidade, que é medido pelo índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? É o peso dividido pelo quadrado da altura. E aí você vai chegar num índice. A gente considera obesidade grau 1, pacientes com índice de massa corpórea acima de 30, entre 30 e 35. Obesidades grau 2, que é obesidade moderada, entre 35 e 40. Pacientes com obesidade grau 3, que é obesidade grave. Pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, que o pessoal chama vulgarmente de obesidade mórbida, onde o tratamento mais adequado já é a cirurgia bariátrica. Mas pacientes com obesidades grau 1, acima de 30, ou então sobrepeso, que é entre 25 e 30, já tem que tomar cuidado com a sua alimentação, cuidado com a sua saúde, porque a obesidade é uma doença grave, é uma doença complexa, é uma doença crônica, não tem cura e que vai levar a outras patologias muito mais sérias. Então, a obesidade em si vai levar a outras doenças. Quem é obeso tem 55% mais de chance de ser hipertenso, tem 50% mais de chance de ter problemas de colesterol, triglicéridos altos, tem 20% mais de chance de ter diabetes, 30% mais de chance de ter colesterol, de ter pedra na vesícula, que é a colonitíase. Para quem não sabe, o obeso tem 5 a 10% a mais de chance de ter câncer também. Até isso. Agora, é possível existirem pessoas obesas e que se dizem saudáveis e que os exames apontam que está tudo bem, que está tudo ótimo, porque a gente vê, às vezes, as pessoas postando nas redes sociais em relação à obesidade, falando: e meu peso é esse, eu sou grande e eu tenho exames perfeitamente em ordem. Aquele famoso: eu sou um gordinho, mas sou um gordinho saudável. Exato, gordinho saudável. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo típico hoje. Hoje eu atendi no meu consultório um jovem, 23 anos de idade, 1,73 m de altura e 200 quilos. Ele já é considerado um super obeso, ele tem um índice de massa corpórea acima de 60. E os exames dele são todos normais. São todos normais por enquanto, porque ele é jovem e tem 23 anos. Daqui a 5, 10, 15 anos, todos esses exames vão estar alterados. Provavelmente vai ser hipertenso, diabético, vai ter o colesterol, triglicéridos altos. Isso vai aumentar a chance de ele ter hipertensão, diabetes, AVC, derrames. A gente faz algumas palestras e eu sempre brinco com as pessoas assim: chega final de ano, a festa de final de ano, sempre aparece na televisão o paciente mais idoso do Brasil, mais idoso do mundo. Geralmente, como eles são? Bem magros. Bem magros. Geralmente mulheres, porque as mulheres têm uma sobrevida um pouco maior do que a dos homens.
E por que geralmente não aparecem os pacientes obesos? Porque eles já tiveram complicações de doenças que a obesidade vai acarretar, que levaram ao óbito em algum momento da vida.